bom dia! Olá, bom dia! Pode bater no peito e falar, nasceu de novo. O carro tirou o maior fininho do pedestre. Desgovernado, o veículo bateu na parede de um prédio. Maestro da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo é exonerado do cargo. Há dezenas de denúncias de assédio moral e sexual contra ele. Sexta-feira de operações contra o tráfico de drogas. 2 advogadas foram presas suspeitas de levar drogas para clientes dentro do presídio. Mulher é assassinada com um tiro na cabeça na Serra. A dona de casa, mãe de 4 filhos, foi parar nas ruas por causa do vício em drogas. O motivo da morte, uma dívida de R$10. Traficante pulou quintais de várias casas de Planalto Serrano na tentativa de escapar da morte. Mas dessa vez os atiradores conseguiram cercar e executar o rival. Pena mais dura para quem maltratar animais. Agora o agressor de cães e gatos pode ficar até 5 anos na cadeia. Ele estava desempregado, alugou um carro para trabalhar como motorista de aplicativo, mas no dia seguinte o veículo foi roubado pelos criminosos. O papelão virou carrinho e sonho de futuro. A ideia começou depois que Bruno ajudou o filho especial num trabalho de escola. Tudo isso e muito mais agora no seu TN1. Pessoal, olha só essas imagens. O que você vai ver agora são imagens impressionantes. As câmeras de vídeo de monitoramento flagraram o momento em que um pedestre, por pouco, não é atropelado na calçada. Ele caminhava, quando você viu aí, e uma caminhonete perdeu o controle e bateu em outro carro, invadiu a calçada. O homem conseguiu desviar antes do carro atingir o muro de um prédio. Esse acidente aconteceu em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha. As imagens são impressionantes mesmo. Esse pedestre nasceu de novo, né, gente? Um verdadeiro livramento. A repórter Vanessa Calmon está conversando agora, ao vivo, com ele. E aí, minha amiga, ele já se recuperou do susto? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a todos que acompanham o TN1. Gente, aqui do meu lado eu tô com o seu Luiz, então. Ele é, de fato, esse pedestre que vocês acabaram de acompanhar nas imagens, que ele tá lá andando, né, seu Luiz? E, de repente, ele vê na direção dele um carro e consegue, num lapso, sair daquele local. Seu Luiz, muito boa tarde para você. Queria saber como é que o senhor está se sentindo. O senhor realmente viveu um livramento? Boa tarde a todos. Certamente houve um livramento, né? Eu acho que meu anjo da guarda estava presente naquele momento, né? Para me dar o insight necessário para me poder me livrar de uma tragédia. Você ficou meio paralisado ali naquele momento, você só viu a luz no seu caminho ali, né? Na sua direção? Exatamente. Entre você escutar o barulho da colisão e o farol do veículo imediatamente está em cima de você, então você tem muito pouco tempo de reação. Então, no primeiro momento você fica meio estático mesmo, porque você não sabe nem o que está acontecendo. E você não imagina que aquele ruído está vindo, o resultado daquilo está se aproximando de você. Então a reação realmente, na hora é meio que espanto, para depois você tomar uma reação mais efetiva para se livrar da situação. Seu Luiz, mas o acidente, na realidade, o que vocês veem nas imagens, gente, é o final dele, né? O acidente já aconteceu e aí aquilo ocasionou com que o carro, né, provocou o carro para que ele fosse na direção do seu Luiz. Então vamos entender melhor como é que aconteceu esse acidente na matéria do Vitor Zucolotti. A imagem é impressionante. Olha só. Por pouco o pedestre que passava na calçada não foi atropelado. Foi por questão de segundos. E o carro branco bater no veículo que estava estacionado, dando tempo para o homem da imagem aí se mover poucos passos. O acidente poderia ter sido pior. No mais, o prejuízo mesmo ficou no material. O veículo cinza que estava parado ficou com parte da traseira bem danificada. O carro branco, quando a condutora perdeu o controle, acabou arrebentando parte do muro que dá para a garagem do prédio de esquina. E a caminhonete envolvida na batida ficou sem o para-choque dianteiro. O síndico do prédio nos levou até a garagem. Por dentro deu para ter uma noção do estrago. Um amontoado de concreto. Um detalhe, o carro do advogado estava na vaga, do lado da parede danificada e quase foi atingido.
O síndico explicou que tudo indica que o motorista da caminhonete não respeitou a sinalização. A Saveiro vinha na Fortaleza e um Jeep vinha na Belém, sentido shopping, Vila Velha, e passou direto, a Saveiro passou direto, bateu na lateral traseira do Jeep, que se desgovernou e bateu na lateral do muro. Já o motorista da Saveiro conversou com a gente e deu a versão dele do acidente. Eu cheguei um pouquinho o carro à frente para enxergar. Como é que você vai enxergar? Parar o carro lá embaixo, entendeu? Na hora que eu cheguei um pouquinho à frente, ela me pegou, não teve jeito, não dá para ver nada. Aqui nesse cruzamento a preferência fica por quem está na principal, na Rua Belém. Isso porque na transversal, na Rua Fortaleza, tem até uma placa ali de pare. Só que parece que essa sinalização não está surtindo efeito. A placa fica muito atrás, os moradores reclamam que acidentes aqui são constantes. O que a população e até mesmo os envolvidos nesse acidente querem é um semáforo, uma sinalização melhor aqui para essa região. A prefeitura tem que rever essas coisas aí, faixa, semáforo. Se tivesse um semáforo ali, esse acidente não aconteceria. O cruzamento de fato é perigoso. A placa de pare fica um pouco distante da esquina, local onde os motoristas acabam invadindo um pouco a principal para saber se dá ou não para passar. Assim como esse acidente, outros já ocorreram por aqui. O advogado e síndico do prédio, que teve o muro da garagem destruído, já presenciou alguns. Isso é quase toda semana tem acidente aqui. É sempre assim, sempre um passo direto, né? Já teve caso de um carro pegar dois motoqueiros de uma vez só também, que foi o mais grave, né? Porque quando tem vítima é pior, né? Dadas as devidas proporções e prejuízos materiais, não tem como não se impressionar com o flagrante do quase atropelamento do pedestre. Foi por pouco que não aconteceu uma tragédia. Ele escapou da morte. A gente viu aí no finalzinho da matéria que o Vitor fala, seu Luiz, que o senhor escapou da morte. O senhor concorda com isso? Foi isso mesmo que aconteceu? Concordo. Eu escapei da morte mesmo. Eu acredito que o veículo que estava estacionado, né, ele foi o atenuante para o carro não ter me atingido. Eu tenho convicção que não daria tempo de eu sair do local se não houvesse o impacto no carro que estava estacionado. Seu Luiz, para onde que você estava indo? Da onde que o senhor estava vindo? Eu estava retornando, eu tinha ido à farmácia comprar uma medicação e estava retornando para casa tranquilamente. Não tinha a menor ideia, né, do que poderia acontecer comigo naquele momento. Então, tanto é que eu estou um pouco até distraído, com a cabeça para baixo. Eu estava refletindo sobre algumas coisas, andando na rua muito tranquilo. E de repente você se vê no meio de uma situação que quase você é a vítima fatal, né? O senhor falou que a motorista do carro também estava muito nervosa, né? Ela viu você quando o carro dela perdeu a direção? Exatamente. A minha preocupação é que com o impacto, eu imaginei que quem estava conduzindo o veículo poderia ter sofrido até um desmaio, alguma coisa assim pelo impacto. E nesse momento ela sai do carro e era perceptível que ela estava bastante aflita porque ela me viu. Então ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Então quando ela me viu, para ela foi uma tranquilidade por esse aspecto, porque ela poderia ter causado, o acidente poderia ter causado uma vítima fatal. Isso deixou bastante perturbada a motorista. Seu Luiz, você falou até que você viu assim, né, o clarão do carro, você ouviu o barulho da frenagem. Essa noite para você dormir foi um pouco difícil, assim, quando você ficava lembrando disso, assim, do que você passou e do que poderia ter acontecido? Foi sim, porque depois que você passa pelo momento, e eu comecei a ver as imagens, né, que a própria tribuna disponibilizou, você começa a refletir maior do potencial de consequência que teria, né? Aí você está mais frio, você começa a analisar, aí você tem dimensão efetiva que você poderia não estar nem assistindo aquele vídeo naquele momento. Tá? E o senhor me contou um pouquinho da sua rotina naquele dia também, né? Que você até ficou pensando nisso depois. Então conta para o pessoal de casa também o que aconteceu nesse dia, seu Luiz, ontem. O que aconteceu antes é que eu tinha chegado de uma consulta médica, tinha sido diagnosticado já com o início de um quadro de pressão arterial alta. E eu fiquei naquele dilema, se eu ia na farmácia ou não comprar medicação para iniciar o tratamento. A minha ideia era começar o tratamento imediato. E eu adiei a sair da farmácia umas 2 vezes. E na terceira vez eu resolvi ir na farmácia para começar o tratamento, né?
E foi justamente no retorno da farmácia, com a medicação que eu comprei, que aconteceu esse acidente, né? Você acha que é algum aprendizado para a sua vida, seu Luiz? Fica um aprendizado. Às vezes você tem algumas coisas que são tão importantes você fazer naquele momento, né? Você potencializa algumas necessidades que você pode adiá-las sem nenhum problema. Eu acho que a lição que fica é um pouco sobre isso, né? Às vezes não ser um pouco imediatista para algumas atitudes, entendeu? Mas por outro lado também você não consegue imaginar que você vai sair, vai acontecer uma situação daquela e você vai estar envolvido diretamente no acidente, né? Seu Luiz, você falou que quando você chegou em casa... Jorge, você tem alguma pergunta? Para encerrar aí, pergunta para ele, vocês estão aí numa calçada, não é? Pertinho aí dos carros onde estão passando. E aí, não fica com aflição, não? Seu Luiz Jorge está perguntando o seguinte, a gente está aqui na calçada, né, que foi o mesmo local onde aconteceu, perto de onde os carros estão passando. O senhor fica meio aflito? Já deu tempo do senhor perceber, assim, se você está com algum trauma em relação a isso? Não, eu acredito que trauma não vai ficar. Eu acho que o aprendizado que fica é você sempre estar bastante atento ao ambiente que você está inserido, né? É muito comum as pessoas hoje, você percebe as pessoas andando na rua até com um problema grave de motorista no trânsito usando o celular. Então você imagina se eu estivesse naquela calçada, naquele momento, olhando para uma tela de um smartphone. Eu certamente não teria escapado. Porque eu estaria completamente alienado do que estava acontecendo naquele ambiente. Com certeza. Seu Luiz, a gente fica muito feliz, tá, de estar fazendo essa entrevista com você aqui hoje, vivo, bem, tranquilo, com a sua família. Então a gente deseja muita saúde para você, viu, seu Luiz? Para você poder aproveitar, continuar aproveitando muito a vida aí, viu? Certamente, muito obrigado aí. Gente, eu volto com vocês então, Bruna, George. Certo, Vanessinha, obrigada aí, agradece ao seu Luiz também, recuperado, que fez um alerta importantíssimo, inclusive agora no final da entrevista, né? A gente tem o costume, às vezes, de andar na rua, na calçada, ó, assim, ó, com o telefone na mão, olhando para a tela e sem olhar ao nosso redor. Isso, com certeza, contribuiu para que ele tivesse aí vivo hoje, se livrou desse acidente tão grave, né? Alerta importante. Gente, vamos mudar agora um pouquinho de assunto. Está no Diário Oficial do Governo do Estado. O maestro Leonardo Davi, músico da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, foi exonerado do cargo. A portaria da Secretaria de Cultura foi publicada hoje, como você vê aí nessa imagem. Pois é, são pelo menos 20 denúncias. O Ministério Público já investiga o caso. Vamos ver a reportagem. O lugar que respira cultura e que deveria inspirar magia e sonhos vem sendo palco de capítulos de terror. Você vai para o seu trabalho, parece que está carregando um peso nas costas. Você não quer estar ali e fazendo uma coisa tão boa que é a música. A suspeita é que cerca de 100 músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e da Orquestra Camerata do SESI sejam vítimas dos abusos cometidos pelo maestro. Se não for do jeito dele, não tem jeito. Tá muito ruim, tá desafinado, tem que estudar mais, você não é um músico bom. Nesse nível aí. De humilhação na frente de quase 80 pessoas, então isso não é legal, né? Além do assédio moral, essa mulher diz ter sido beijada à força por ele. Na hora que ele bateu a foto, ele sentou do meu lado, na hora que ele bateu a foto, ele virou e me deu um beijo. Só que eu afastei, pegou no canto da minha boca. Pegou no canto da boca e eu fiquei assustado. Apaga isso agora, apaga isso agora. Ele, é uma brincadeira que eu tenho, uma brincadeira minha. Que tipo de brincadeira é essa? A advogada das vítimas disse que alguns profissionais chegaram a pedir demissão e outros tiveram problemas de saúde. Eles relatam muitos maus tratos, muitas humilhações, a depreciação enquanto pessoa, enquanto músico, né, da qualidade do seu trabalho. Muitos relatos de assédio moral, assédio sexual, racismo. Muitos tiveram síndrome do pânico, depressão. Alguns pediram, inclusive, desligamento. A denúncia já foi feita por mais de 15 músicos que trabalham com o profissional. Ele, inclusive, também era maestro da Orquestra Camerata do SESI. Acabou sendo demitido da função, mas continua no cargo da Orquestra do Estado. O Ministério Público já está apurando as denúncias e informou que outro maestro também está sendo investigado. Vamos encaminhar toda a documentação com o nome dessas pessoas para o Ministério Público Estadual, que já está no caso, é importante que se diga. Vamos estar fazendo uma petição para o Ministério Público do Trabalho, informando isso, e vamos estar encaminhando também à Secretaria de Cultura
E é importante dizer que nós temos tido tratativas com o governo do Estado, que tem se mostrado muito sensível à causa, preocupado em promover uma apuração e especialmente preocupado em garantir a esses músicos que não haverá nenhum tipo de retaliação. Diante de tudo que sofreram, os profissionais pedem justiça. O meu senso de justiça é que essas coisas parem de acontecer. Porque isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com outras pessoas e isso não pode continuar acontecendo com outras pessoas a mais. Esses abusos precisavam ser punidos. Graças a Deus que agora a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Olha, gente, a Secretaria da Cultura do Estado diz que foi procurada por integrantes da orquestra e vai ouvi-los nos próximos dias. Afirmou ainda que recebeu um ofício do Ministério Público Estadual no último dia 25 e solicitou mais informações para que seja aberto um processo interno de apuração. Também reforça que não compactua com nenhum tipo de má conduta de servidores e que os questionamentos vão ser apurados e respondidos dentro do prazo solicitado. Se as informações denunciadas forem comprovadas, o servidor pode ser afastado e até demitido. Já a Polícia Civil informou que é necessário que as vítimas façam denúncias em uma delegacia para que haja investigação. O maestro não atendeu às nossas ligações desde amanhã. A modelo Flávia Tamoio, presa em julho em um hotel em Vitória, vai responder em liberdade. A Justiça do Distrito Federal concedeu o habeas corpus para a modelo, que será transferida para Brasília. Ela terá que usar uma tornozeleira eletrônica. Flávia, conhecida como Pamela Pantera, é acusada de integrar uma organização criminosa de garotas de programa de luxo, especializada em tráfico de drogas. Ela foi presa pela polícia capixaba no saguão de um hotel em Vitória e está no centro prisional de Cariacica desde julho. A transferência de Flávia para Brasília ainda não tem data prevista. Ô, gente, 2 advogadas foram presas durante uma grande operação contra o tráfico de drogas em bairros da Grande Vitória. 2 presidiários também foram alvos dessa operação. As investigações apontam que as advogadas levavam entorpecentes para detentos da penitenciária de Guarapari. Elas fariam parte de uma organização criminosa que também envolve servidores públicos. Eles receberiam propina pelo crime. Investigadores da Divisão de Homicídios de Vila Velha realizaram hoje uma operação para cumprir 12 mandados de busca, apreensão e também de prisão. O alvo deles foram os bairros de Ilha dos Aires e Divino Espírito Santo, local que nos últimos tempos vem atraindo a atenção da polícia por causa da guerra do tráfico que tem levado a vários homicídios nessa região. 2 pessoas foram presas, um homem conhecido como PK, que de acordo com o delegado Tarek Suki, teria envolvimento em pelo menos 4 homicídios e um jovem que estava com ele foi pego em flagrante com drogas. Este outro foi pego após denúncias em Riviera da Barra. Nesta casa, em Ilha dos Aires, ao cumprir o mandado, os policiais encontraram munição dentro de um forno, uma espada, máscaras, colete e uma balança. Além dessa operação da DHPP que acontece nos bairros de Ilha dos Aires e também Divino Espírito Santo, uma outra está acontecendo aqui em Vila Velha também. É da DENARC de Guarapari e está cumprindo 6 mandados, inclusive na casa de 2 advogadas. Flagramos o momento em que um comboio da polícia deixava o condomínio onde as advogadas moram, no bairro Santa Paula, em Vila Velha. Além delas, outras 2 pessoas foram presas aqui, também por envolvimento com a quadrilha. O curioso é que 2 internos do presídio de Guarapari também foram presos, como explica o secretário. Uma investigação sobre tráfico de entorpecentes para serem levados essas drogas então para dentro do presídio de Guarapari, CDP de Guarapari. Tem a participação efetiva da Secretaria de Justiça, que nos apoiou em toda a investigação. Então participa dessas investigações a inteligência da Secretaria de Justiça e a inteligência da Polícia Civil, coordenado pelo Dr. Guilherme de Guarapari. Então investigações muito bem feitas que apontam esse tráfico e que nesta manhã, com o apoio da Justiça, do Ministério Público, nós estamos cumprindo 4 mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Esses 4 fora dos presídios e 2 dentro do presídio. De acordo com o secretário, as advogadas usavam a prerrogativa da visita aos clientes para passar drogas. Lamentável, né? Digamos assim, porque existe uma
uma participação também de pessoas que assistem esses presos e que deveriam estar ao lado da legalidade, ao lado da justiça, e que infelizmente desvirtuam a sua profissão e acabam levando informações e facilitando até mesmo a entrada desses materiais ilícitos nos presídios, o que traz um transtorno tremendo para a administração local. Além de Santa Paula, foram cumpridos ainda outros 6 mandados de busca e apreensão em Vitória e Cariacica. Essas diligências vão permitir também que a gente tenha uma radiografia maior dessa organização criminosa, com os tentáculos que elas têm dentro e fora do presídio. Gente, caso muito sério. A gente vai chamar agora a repórter Suzy Faria, que acompanhou essa história de perto e vai trazer mais detalhes. Suzy, o que você tem de novidade para a gente sobre essa operação? Seja bem-vinda. Ei, boa tarde, Bruna, George, amigos do TN. Pois é, que surpresa, né? 2 advogadas usando aí toda a prerrogativa que elas têm de poder visitar os clientes dentro do presídio e facilitando a entrada de drogas. Como o secretário bem adiantou, essa operação continua. Eles foram pela manhã em Jardim Camburi, onde as 2 advogadas moravam antes, e também iriam cumprir o mandado em Cariacica, onde a polícia suspeita que essa quadrilha estava guardando as drogas. Agora, há também a possibilidade de envolvimento de servidores, porque, afinal de contas, entrar dentro de um presídio, a gente sabe, tem aí uma revista rigorosa. Mesmo que para os advogados isso daí possa ser facilitado, mas tem que haver uma conivência de quem está lá. Coisa que o secretário também já tinha antecipado, viu? George, Bruna. Tem outras informações sobre a ronda policial. Muita coisa aconteceu de ontem para hoje, né, minha amiga? Muita coisa, Bruna, muita coisa. Ainda com referência à operação, depois que forem cumpridos os mandados aqui, as advogadas serão levadas, assim como essas 2 outras pessoas que foram detidas lá no... ficar presas. Okay, a gente perdeu o sinal da Suzy, né? A gente perdeu, não está ouvindo a Suzy, mas daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer. Enquanto isso, a gente dá continuidade ao assunto que ela estava tratando, a ronda policial. Noite violenta na Grande Vitória, gente. Um motorista de aplicativo foi agredido por criminosos durante um assalto em Cariacica. A vítima estava desempregada e havia alugado carro para trabalhar no dia anterior ao crime. O motorista de aplicativo passou aperto hoje de manhã. Ele foi assaltado por 2 clientes que pegaram uma corrida em Vila Velha para Cariacica, mas mudaram o trajeto no meio do caminho. Eles pediram para Tucum e chegou para lá na frente entrar no bairro Expedito. Aí eu falei, tem coisa estranha, mas o GPS atualizou e eu fui em direção aonde que eles estavam pedindo. Chegou no bairro Expedito, eles tiraram a chave da ignição do carro, botaram a arma na minha cabeça. Levaram o carro e o celular. Os assaltantes chegaram a ser agressivos. Bater a arma na minha costela e dou duas pontadas com a ponta do cano da arma na minha cabeça. A vítima já tinha atuado como motorista de aplicativo há cerca de 3 anos. Parou por 1 ano porque conseguiu um emprego com carteira assinada. Mas com a pandemia foi demitido e teve que recorrer à antiga atividade para poder sustentar a família. E olha só que tristeza. Ele alugou o carro para voltar a trabalhar ontem e hoje já foi vítima do assalto. O motorista pediu socorro a moradores que o ajudaram e chamaram a polícia. A vítima foi para a Delegacia Geral de Cariacica registrar a ocorrência. O carro levado é um Onix Prata, placas QUR 0200. Quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncias 181. Só reforçando, quem tiver alguma informação sobre os suspeitos do crime, pode ligar para o Disque Denúncia 181. E uma moradora do bairro Planalto Serrano acordou com um homem morto dentro do quintal de casa. Era um traficante foragido da justiça. É isso mesmo, o criminoso já vinha sendo perseguido pelos rivais e ele costumava se esconder na região. Mas dessa vez ele foi cercado e morto a tiros.
O crime aconteceu na rua Xingu, no bloco C do bairro Planalto Serrano, na Serra. O homem de 35 anos foi identificado apenas como Denerson. Ele foi assassinado no quintal de uma casa na madrugada de hoje. Segundo a polícia, ele seria um dos gerentes do tráfico de drogas da região, em outro bloco, e estava sendo ameaçado. Tinha mandado de prisão em aberto, estava foragido. Segundo as investigações e os moradores, ele tinha o hábito de pular quintais na rua. Não roubava nada, apenas passava a noite nos quintais para fugir das ameaças. Até que nesta madrugada invadiu uma casa. Criminosos que estavam perseguindo foram atrás e o assassinaram a tiros. A dona da casa, bastante assustada, obviamente não quis gravar entrevista, mas disse que por volta das 4 horas da manhã escutou 3 tiros. Acordou apavorada e quando foi ver, o homem estava morto no sofá que fica no quintal da casa dela. O sofá foi queimado pela dona da residência. Havia manchas de sangue. Outras marcas ficaram pela parede do quintal. O crime deixou a comunidade bastante assustada. Os moradores da casa disseram que não conheciam a vítima. Pois é, a polícia investiga o caso, mas por enquanto nenhum suspeito foi detido. George, a gente conseguiu restabelecer o contato com a Suzy. A gente volta a falar da operação da polícia que prendeu advogadas suspeitas de levar drogas para dentro do presídio. Suzy, minha amiga, você estava explicando o que vai acontecer agora com essas advogadas. A gente volta com você. Ei, Bruna, George, elas, depois de fazerem todas essa avaliação nas residências onde elas estavam antes, elas serão levadas para Guarapari, onde provavelmente vão ficar detidas. A OAB não chegou a acompanhar toda a operação de busca e apreensão lá no condomínio, chegou bem no finalzinho, quando a polícia já estava saindo ali do local, naquelas imagens que nós mostramos na matéria, viu? E é isso que agora a gente tem que ficar de olho para saber se as investigações seguem aí apontando quem são os servidores que estavam ajudando as advogadas dentro do presídio. Uma coletiva foi marcada agora à tarde para que o delegado Guilherme possa explicar direitinho, passo a passo, do que aconteceu. Com relação a essa outra operação que eu falei também, que aconteceu na Ilha dos Aires e no bairro Divino Espírito Santo, até agora a parcial é de que uma pessoa foi presa por mandado de prisão, desses 4 que eles estavam cumprindo, e 2 em flagrante por estarem portando drogas. O delegado Tarek Suki também vai apresentar o resultado em coletiva agora à tarde. O que se sabe é que essas pessoas que foram presas, inclusive um conhecido como PK, é o envolvimento deles nas mortes que têm acontecido naquela região. Envolvimento, por exemplo, na morte de um casal que aconteceu no início do ano, o outro de Fernando Cabeção, um outro que no mesmo dia foi assassinado perto do Beco da Facada, em Divino Espírito Santo. Enfim, as últimas informações são de 3 pessoas baleadas, uma morta naquela região ali. E por conta de todas essas mortes, a polícia vem investigando, conseguiu informações importantes, indícios também, que levaram à prisão e a essa operação. E como vocês viram na imagem, até uma espada foi apreendida dentro da casa de uma pessoa lá na Ilha dos Aires, só para vocês terem noção. Agora, George, Bruna, uma última informação aqui na Ronda. Nós estamos acompanhando aquele acidente que aconteceu lá no bairro, lá na zona rural de Cariacica, em que acenderam uma churrasqueira de forma inadequada terminou num acidente gravíssimo. Lembra da nutricionista que a gente tem falado aqui sobre o estado de saúde dela? Pois bem, nós voltamos a entrar em contato com a família, nossa produção conversou com o pai dela e a informação é muito triste. Por conta da gravidade da queimadura que ela teve, mais de 50% do corpo queimado, ela vai precisar amputar o pé. Nós ficamos bastante consternados aí com essa informação, mas continuamos acompanhando e sempre alertando para o risco que é mexer com fogo, churrasqueira, sem os devidos cuidados. George, Bruna. Com certeza, a ronda policial movimentada, Suzy, obrigada pelas suas informações. Gente, a pandemia fez aumentar o número de maus tratos contra animais. A boa notícia é que o Senado endureceu a pena para quem comete esses abusos. Agora o agressor de cães e gatos pode ficar até 5 anos na cadeia. O Nick é todo espoleta. Pula, brinca, lambe. Ver ele assim todo cheio de saúde é uma grande felicidade. Porque o Nick um dia teve um dono,
mas foi muito maltratado e abandonado nas ruas. A Luana encontrou ele bem debilitado. O Nick ele foi encontrado com um corte no pescoço, né, na área dorsal, de um tamanho bem significativo, com bastante infecção. Ele estava ficando muito tempo amarrado, tentou se soltar e ocasionou esse ferimento. A Neguinha também é uma grande guerreira. Cachorrinha de rua, ela perdeu a orelhinha de tanto ser maltratada. Passou dias bem difíceis, até ser trazida para o abrigo. Quando nós chegamos no local, eu e uma outra protetora, se deparamos que ela estava com a orelha já necrosada, pessoas passando perto dela e simplesmente ignorando por causa do mau cheiro, porque realmente estava bem crítico a situação dela, né? O abrigo Vira-Lata Vira Luxo fica na Serra, em Jardim Limoeiro. Hoje, cuida de cerca de 50 animais, praticamente todos resgatados das ruas ou vítimas de maus tratos. Hoje, quem comete crimes contra cães e gatos pode cumprir uma pena de 3 meses a no máximo 1 ano. Por isso, a aprovação de um projeto de lei no Senado que aconteceu nesta semana é tão importante para quem defende essa causa, porque ela, no mínimo, triplica a pena para quem maltrata esses animais. É uma vitória da causa animal a aprovação pelo Senado da Lei 1095. Agora, em nosso país, da prisão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda para quem maltratar cães e gatos no Brasil. Nossa luta continua para que a lei seja ampliada para todos os animais. E vamos estar lutando, buscando junto ao presidente que sancione rapidamente esta importante lei que vai trazer justiça e voz para os nossos animais. Aqui no Espírito Santo, a CPI dos maus tratos recebe em média 150 denúncias por mês. Durante a pandemia, o número aumentou e muito. Infelizmente, já noticiamos diversos casos de maus tratos a animais nos nossos telejornais, alguns chocantes. Olha esse cãozinho com o rabo amputado. O autor do crime foi flagrado cortando o membro de mais 2 filhotes. O caso foi registrado em Guarapari há 1 ano. Em São Mateus, no norte do estado, um cachorro foi morto a tiros no meio da rua. A cena foi flagrada por câmeras. O suspeito, um professor universitário da UFES. Casos como esses revoltam, despertam indignação. Maltratar animais é crime e um ato de frieza. É difícil acreditar que alguém tenha coragem de fazer maldade com quem só oferece amor. Olha, o projeto depende agora da sanção do presidente Bolsonaro. Ele pretende lançar uma enquete nas redes sociais para ajudar na decisão. Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça na Serra. O motivo da morte? Uma dívida de R$10. A dona de casa, mãe de 4 filhos, foi parar nas ruas por causa do vício em drogas. A mulher foi assassinada na pracinha de Serra Sede. Ela tinha 40 anos e foi identificada como Kerliane Soares Bravo Gonçalves. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista, mas disseram que ela era usuária de drogas e morava na rua. Kerliane foi morta com um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta de 11 horas da noite desta quinta-feira. Um carro parou próximo à pracinha e a pessoa que estava no carona abriu a janela e atirou. Esse morador de rua diz que estava bem ao lado da vítima na hora do crime e ficou desesperado. Nós estava sentado naquele banco do meio ali, nós estava em 4. O cara do lado lá, o outro do lado caiu no meio. E ela estava colocada na minha frente. Só deu tempo de ela levantar a cabeça, um carro do lado de lá parou. Só abaixou o vidro, atirou e foi embora. Foi só um tiro só. Eu fiquei tão assustado, que até a hora eu fiquei até surdo, eu peguei e saí da beira. Aí quando eu voltei, ela já foi o último suspiro que ela deu e morreu. Ele conta que a mulher era ameaçada constantemente. Em março desse ano, chegou a levar um tiro no peito e sobreviveu. Tudo isso, segundo ele, por causa de uma dívida de R$10. Acaba porque ela tinha tomado tiro a primeira vez lá embaixo, na boca. Por causa de R$10. A polícia está investigando o caso para saber quem foi o autor do crime. Segundo a família, a mulher era uma pessoa religiosa. Chegou a trabalhar como ajudante de cozinha no restaurante.
mas há mais ou menos 10 anos começou a usar drogas e morar na rua. Por várias vezes tentou sair dessa vida, mas acabou não conseguindo. Os familiares disseram ainda que recentemente ela havia tentado voltar a morar com alguns parentes, mas o vício falou mais alto. Kerliane deixa 4 filhos. Olha, até o momento nenhum suspeito foi detido. Mais informações não serão repassadas para não atrapalhar as investigações. E atenção você que utiliza o transporte público. O cartão GV vai continuar sendo obrigatório nos ônibus até pelo menos novembro. O governo decidiu prorrogar o prazo de suspensão dos contratos dos cobradores por mais 2 meses. Com a decisão publicada hoje no Diário Oficial, os trabalhadores vão ter os contratos suspensos por 6 meses no total. Eles foram afastados das funções em maio. E o pagamento da tarifa do Transcol passou a ser feito exclusivamente por meio do cartão GV. A medida veio como prevenção para conter o contágio do novo coronavírus nos coletivos. De acordo com a Secretaria de Transportes, o retorno das atividades dos cobradores vai acontecer decorridos os 180 dias das suspensões dos contratos. Olha, gente, agora a gente chama a atenção para um assunto bem sério: a queda na cobertura vacinal. Está acontecendo em todo o país e no Espírito Santo, Bruna, não é diferente. E isso é um risco, gente, à coletividade. Se imunizar não é um ato individual. Quando uma população inteira se imuniza, é capaz de erradicar doenças que já mataram muitas vidas. A camiseta do Mengão tá ok. A meinha do Mengão, olha que lindo, também tá ok. Chupeta, ok. E a vacina, tá ok? Não, o sonho de Ícaro não era tomar 4 vacinas hoje, mas é bem necessário. Até os 6 meses a gente tem que vacinar as crianças, tem que deixar em dia para poder prevenir algo futuro, né, alguma doença futura. A pandemia do novo coronavírus bagunçou, tumultuou também a vacinação de rotina aqui no Espírito Santo. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a julho de 2020, a procura por vacinas caiu 20%. E isso preocupa, tá? O Estado do Espírito Santo está alerta com a queda da cobertura vacinal neste momento de pandemia. Aqui no estado houve uma redução da procura pelo público infantil e a nossa cobertura está 20% abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é entre 90% e 95%. Hoje a média de cobertura vacinal aqui no estado está em 75% e isso é preocupante considerando que o calendário infantil tem vacinas importantíssimas para a prevenção de doenças que podem ser muito graves. O alerta não é sem motivos. Dependendo da vacina, a falta dela pode deixar sequelas para a vida toda e, às vezes, até matar. Existem vacinas muito importantes no calendário da criança, como a pentavalente, a poliomielite, a tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, a pneumocócica, que nós estamos abaixo da meta e que essas vacinas previnem doenças que podem levar a complicações, que podem levar a sequelas e até mesmo a morte das crianças. E aí fica esse alerta porque o Brasil hoje vive um surto de sarampo. Nós temos em 2020, 21 estados registrando casos confirmados da doença, com 5 óbitos, e se a população capixaba não mantiver a caderneta de vacinação em dia das crianças e até mesmo da população adulta, a gente pode ter a reintrodução do vírus aqui no estado. Mesmo com a queda da vacinação, o Espírito Santo ainda está entre os 5 estados brasileiros que mais vacinam. No próximo mês, o governo estadual vai investir em campanhas de vacinação. No mês de outubro, nós faremos uma campanha de multivacinação voltada para o público infantil e de adolescentes. Essa campanha vai ser para menores de 15 anos de idade e, paralelo à campanha de multivacinação, nós teremos uma campanha contra a poliomielite voltada para o público infantil de 1 a menor de 5 anos. Essa campanha no mês de outubro é importantíssima para elevarmos o número da cobertura vacinal e conseguirmos alcançar uma meta mínima adequada para a gente garantir a chamada imunidade coletiva. Calma, Ícaro! O choro de hoje são o sorriso e a saúde de amanhã. Voa, Ícaro! O flamenguista não é difícil voar, né, Bruna? Aí, para flamenguista chorar é só por causa de vacina mesmo. Se depender do time é só alegria, hein? Tá anotado aí. Falou a flamenguista, né? Gente, é muito fácil, é só procurar o posto de saúde mais pertinho de casa.
atualizar o cartão de vacina. Quem não tiver, não tem problema, faz lá na hora também. Não é? O negócio é manter tudo certinho. Isso aí, colocar as vacinas em dia. E falando em vacina, doença, a gente lembra da pandemia e aproveita para atualizar os números. O Espírito Santo, gente, ultrapassou a marca das 3.300 mortes pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, só nesta quinta, 16 pacientes perderam a vida por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram 860 novos infectados e 770 curados. Então, com isso, nós temos hoje 118.138 casos confirmados da doença aqui no Espírito Santo. 107.926 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Já são 3.314 mortes. Ó, a história que a gente vai contar agora é muito linda, hein? Tudo começa com um trabalho de escola que o pai ajudou o filho a fazer. E aí, do nada, descobriu um talento. Isso mesmo, do nada mesmo. Realmente tem coisa na vida que não tem explicação e você aí de casa sabe disso. Simplesmente acontece. Conta pra gente, Luciano Rosetti. Caixa de tênis, caixa de televisão, caixa de xarope. Pois é, essa é a matéria-prima do Bruno. É daí que saem esses carrinhos de papelão que você está vendo aí. Alguns modelos são bem ricos em detalhes. Nosso amigo aqui dá uma caprichada bonita na arte de fazer brinquedos. A especialidade dele, como eu disse agora há pouco, são os carrinhos. E essa ideia surgiu 2 meses e meio atrás. O filho mais velho, o Azaf, é especial. A escola dele pediu para que os pais fizessem algum trabalho manual com os filhos. Daí, brilhou a ideia. Eu comecei com esse modelo aqui, que é da Cartolina e Chamex. O meu filho, que é especial, aí o professor dele tinha pedido para interagir um brinquedo com ele. Para ele brincar e tal, ele faz a pai. Aí eu comecei fazendo trem, que ele gosta de trem, ônibus. Aí eu comecei a montar assim, simples. Só fita e cortando. Aí eu comecei a olhar no YouTube outras oficinas de arte para poder interagir mais com ele, que eu sei que ele gostava. Eu comecei fazendo só cartolina e fita. Aí eu comecei a fazer evolução, fui pro papelão. Aí eu cheguei nessa estrutura aqui. Em 2 meses e meio, a produção do Bruno chegou a mais ou menos 50 carrinhos. E tudo começou com modelos como esse aqui, de papelão, bem simples. Mas só que o trabalho dele foi evoluindo e ele já está fazendo caminhões, helicópteros e carrinhos de corrida. Além disso, ele está trabalhando sob encomenda também, viu? Se a pessoa encomendar comigo um brinquedo desse aqui, se quiser ele cru no papelão, para poder o filho dele pintar, interagir, eu faço sob encomenda. Eu quero ele encapado, eu encapo, igual esse aqui, ó. Que eu faço aqui, já tem um valor X agregado. É todo artesanal, é só papelão e cola, que tá aqui um palitinho de churrasco e um canudinho de refrigerante para poder... O que eles correm, eles interagem com a criança. A família descobriu um artesão, arte e fonte de renda para quem está desempregado há 1 ano. A atividade da PAI continua sendo enviada para os pais, né, via WhatsApp, e foi solicitado que se fosse construído algum brinquedo com o filho. Devido ao tempo de pandemia, a participação da família nesse seio do lar novamente, coisa que até que tinha se perdido, né? Então, pediu que se fosse feita essa atividade. Aí eu comentei com meu esposo e ele fez o primeiro carrinho, que foi com a folha Chamex, né? Depois disso, ele foi evoluindo e quando nós fomos ver, ele já estava fazendo helicóptero, carreta, carrinhos. Então, assim, ele foi se descobrindo uma arte que ele nem sabia que tinha. E esse clima artístico está influenciando os filhos também. O mais novo, o Abner, está fazendo sua própria coleção de bonecos. Eu pinto e escrevo a marca. Eu fiz o Aquaman, eu fiz o Homem-Aranha, é todo vermelho igual ele. Desempregado, sim. Agora, sem trabalho, claro que não. Os carrinhos custam de R$25 a R$40. Com um papelão na mão e uma ideia na cabeça, Bruno faz da arte uma fonte de renda e uma forma de não ficar parado. É uma higiene mental e uma forma também de interagir.
nesse espaço de isolamento com as crianças e fazendo algo também para você construir alguma coisa também. Muitas vezes tem gente que tem habilidade de pintar, tem gente que tem habilidade também de ler livro ou ter um tempo para poder se distrair. A minha distração foi isso aqui. Antes, devido ao trabalho, ele não tinha tempo para participar tanto com as crianças, né? E querendo ou não, essas brincadeiras são as memórias que a gente tem como adulto. De falar o que meu pai me ensinou, entendeu? Então, assim, meus filhos vão ter essa memória quando tiver adulto. Que aprenderam a fazer carrinho, boneco, brincaram com o pai. Coisa que muita gente não tem esse privilégio hoje, né? O melhor exemplo é o espelho, né? O espelho da gente é um exemplo. Não adianta você falar o que você tem que fazer, mas é sim aquilo que você está vendo. Então eu creio que quando eles ficarem mais velhos, eles vão ser bons pais como o pai dele está sendo para eles, participando da infância deles, né? Que bom, né, contar histórias assim, né, Bruna? Nossa, e você vê que começou do nada, você não sabe nem que você sabe fazer uma coisa e vem aquilo de presente para você e você começa a fazer e tirar dinheiro daquilo ali, de um prazer de ajudar o seu filho também. Exatamente, é enxergar em cada detalhe uma oportunidade. É assim Isso que a gente aí. vai mostrando nossos amigos do TN vencendo as crises. E para encomendar, gente, os carrinhos, olha só que lindos. É só ligar para eles pelo número 988466186. 988466186. E você aí de casa, participe também do Olhar Cidadão do TN. Liga para o nosso WhatsApp 997922530, 997922530. Pois é, por esse telefone você também pode mandar sugestões, falar o que você quer ver aqui no TN e participar aqui do nosso jornal, tá bom? E o TN1 faz um rápido intervalo e na volta mostra a apreensão de arma com mira laser. A pistola estava com um homem que se apresenta como segurança do tráfico em Vila Velha. E família divulga imagens de minutos antes dele ser assassinado. Nós voltamos já já. A família divulgou imagens do aposentado encontrado morto dentro de um apartamento na Serra. O vídeo mostra a vítima pouco antes do crime. Nas imagens, a vítima, de camisa azul, chega ao condomínio acompanhado de um homem de camisa rosa. Os dois entram no prédio. Cerca de 2 horas depois, o homem sai do prédio sem camisa. Na sequência, o carro do aposentado é visto saindo do condomínio. Como os vidros são escuros, não dá para ver quem dirige. Ele foi encontrado morto com vários ferimentos provocados por objeto pontiagudo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia pede que, se alguém tiver informações, que denuncie. Olha, pessoal, a adolescente assassinada pelo namorado em Vitória já vinha sendo ameaçada por ele. Familiares da vítima afirmam que uma dessas ameaças teria sido feita na frente de um juiz. Carolina tinha um sonho de fazer faculdade de Direito. Ele falou que ele procuraria ela até no inferno, né, até achar e matar ela. Essa foi a frase dita por Gustavo David Coutinho, de 19 anos, na frente do juiz. Ele cumpriu a promessa e matou com um corte na garganta a ex-namorada Carolina de Souza Silva, de 17. Gustavo estava preso até o início deste ano por causa das agressões que cometia contra a adolescente. O namoro começou quando ela tinha apenas 14 anos. Foi o primeiro namorado dela, ou seja, foi a primeira ilusão que ela teve na vida dela e que ceifou a vida dela. É uma pessoa extremamente fria, não se importava com quem estava perto. Se fosse para agredir ela, ele agredia na rua, como ele já fez várias vezes, que eu tenho registrado nos boletins de ocorrência dela. Agredia ela fisicamente também, porque mesmo eu falando com ela para terminar, para parar, ela... consequentemente, primeiro amor, né, estava iludida, então acabou se deixando levar, né? Que na cabeça dela ele podia mudar, mas foi completamente diferente. Acima do peito dela tem uma cicatriz, uma cicatriz. Eu acho que essa foi uma das primeiras agressões dele. Pouco mais de um ano depois do início do namoro, a irmã mais velha de Carolina percebeu que ela estava em um relacionamento abusivo e fez uma série de denúncias que colocou Gustavo na cadeia. Ela sempre era uma menina muito alegre e, de repente, a Carolina foi se tornando aquela pessoa fria também, né? Aquela pessoa assim que ficava muito quieta na dela, não gostava muito de falar o que estava passando. Infelizmente, Carolina é mais uma vítima do machismo e entra para uma triste estatística. De janeiro a julho deste ano, 55 mulheres foram assassinadas aqui no estado.
14 delas vítimas de feminicídio. A maioria das mulheres que acabam sendo vitimadas por feminicídio, elas muitas vezes sequer procuram a polícia para poder fazer alguma denúncia, ou se procuram, elas desistem e reatam o relacionamento com o agressor. Então a nossa orientação é que é um relacionamento abusivo, onde existe muito xingamento, falta de respeito, ameaça, agressão física, o ideal é se afastar. A adolescente que gostava de sair, dançar e curtir a vida também tinha sonhos. Planejava fazer faculdade de Direito e seguir carreira na área. Uma menina que tinha 17 anos de idade, com a vida toda pela frente, que tinha sonhos, que tinha planos e que ele destruiu com tudo isso, né? Com os sonhos dela e com sonhos também da família, né? De ver aí uma futura profissional formada. Gustavo foi preso logo depois do crime. A família, que muito tentou salvar a vida de Carolina, quer que a justiça continue sendo feita. Eu espero muito mesmo que ele fique preso, que ele continue preso, né? Porque para fazer a nossa justiça valer a pena, né? Gente, o suspeito de cometer esse crime já está no presídio. O Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça que soltou o acusado de assassinar a ex-mulher, a vendedora Vivian Monteiro. Tiago Cruz Oliveira foi detido no dia 3 de agosto, mas foi solto um mês depois por causa do fim do prazo da prisão temporária. Agora o Ministério Público entrou com um recurso na Justiça para reverter a decisão. A vendedora Vivian Almeida Lima foi encontrada morta, enrolada em um tapete, dentro de casa no bairro Araçás, em Vila Velha. Ela foi espancada até a morte. Tiago chegou a participar do enterro da ex-companheira e consolou os familiares da vítima. Suspeito de ser segurança do tráfico é detido em Vila Velha. Ele estava com uma pistola com mira a laser. Uma pistola calibre 380 de numeração raspada e até estilizada com uma pintura. Esse armamento tem até mira laser e estava na cintura de um homem que se diz segurança do tráfico na Ilha de Conceição, bairro que fica em Vila Velha. A situação foi durante um patrulhamento da equipe da Força Tática no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. O suspeito se deparou com os policiais e não teve como fugir, não. A arma estava na cintura e ele confessou. Segurança, braço armado do tráfico, tem envolvimento, sim, no movimento. E a polícia conseguiu ir até a casa dele, onde funcionava uma certa base do tráfico. E ali encontrou muito material. Dá só uma olhada. Sacos fechados de pinos que armazenam cocaína para venda, munição, dinheiro, celular e até um carregador para a submetralhadora que a polícia suspeita ser de fabricação caseira. O detido, Ramon Silva Lima, de 27 anos, já tem passagem pela polícia por homicídio, tráfico e mais uma vez foi detido e encaminhado para o DPJ de Vila Velha. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munição e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. George, vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje. Eu vou ler uma manchete interessante aqui, gente. Mais de 69 mil veículos voltam a passar na terceira ponte. A média diária está se aproximando dos números que eram registrados antes da pandemia, o que significa que os carros estão voltando a circular, as pessoas estão saindo mais de casa. E você tem outro assunto muito bom aí para falar, hein? Muito bom para quem? Para todos nós. Para todos nós quem? Se bem que a maioria, né? Vamos pensar assim, né? Bom, vai ser, a gente tem que pensar que a maioria, olha, TV Tribuna SBT na Libertadores. Emissora fecha acordo com a Conmebol e adquire direitos de transmissão da competição, que será retomada terça-feira. E bom também para os flamenguistas, né? Com certeza, já que o nosso passaporte para a Libertadores está mais que garantido. Gente, agora nós temos uma flamenguista aqui do lado. Que situação! Me aguenta. Vamos ver os destaques? Bora! Vamos lá! Sexta-feira, 11 de setembro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. 2.500 vagas abertas para trabalhar como motorista de novo aplicativo. Na foto principal, estudante desmaia após mata-leão e é morta pelo namorado. Caixa dá desconto de até 90% para limpar nome de 60 mil no estado. Derrota de virada afasta o Vasco da ponta do Brasileirão.
Presa a máfia de agiotas que cobrava juros de 40% ao dia. E ainda é manchete no jornal A Tribuna. Filha casa em castelo construído pelo pai. Home office faz disparar busca por cirurgia de nariz. TV Tribuna SBT vai transmitir a Libertadores. A gente viu aí que um dos destaques do jornal hoje é sobre a prisão dessa máfia, essa quadrilha que é acusada de cobrar juros, por empréstimos aqui no estado, e parte dessa quadrilha internacional foi presa aqui no estado. Os detidos são da Colômbia e do Equador. Pois é, eles emprestavam, como você disse, o dinheiro a juros e ameaçava quem tivesse dificuldade para pagar. Com a quadrilha internacional, a polícia apreendeu R$280 mil em notas promissórias, documentos de veículos, celulares, caderneta com anotações e cartões de visita. Os criminosos são colombianos e equatorianos. Ao todo, 13 pessoas foram presas. Apenas uma brasileira foi detida, suspeita de fazer parte da organização criminosa. De acordo com a polícia, a quadrilha agia da seguinte forma: uma mulher chegava até os futuros clientes e oferecia o empréstimo. Deixava este cartão de visita. Atrás, aqui no verso, várias formas de pagamento. E com juros de no máximo 20%. Mas na prática, os juros eram bem mais altos, cobrados diariamente. E na hora da cobrança, a quadrilha era agressiva. Quando ela chegava, ela oferecia o dinheiro, falava que o pagamento seria diário, que se ele não conseguisse pagar em um dia, ele poderia renegociar e tal. Só que na prática não acontecia isso. Na prática, quando ele ficava sem pagar um dia, ele era ameaçado, ele era extorquido. Eles também aplicavam castigo para aqueles que pertenciam à organização criminosa que não cumprisse a determinação deles. Eu tive a informação de um colombiano que estava em cárcere privado, porque ele havia feito algo que eles não concordaram. As investigações começaram há 6 meses. A quadrilha é acusada de agiotagem e extorsão e, de acordo com a polícia, atuava em outros estados brasileiros. Nesse momento nós estamos vivendo dificuldade financeira em todo o país, e muito antes até, mas principalmente nesse momento, esses indivíduos, uma organização criminosa internacional, explorava as pessoas mais humildes, juros exorbitantes, que fragilizava psicologicamente aquelas pessoas, e exatamente em cima dessa fragilidade é que atuava essa quadrilha de criminosos com muita violência. Um dos chefes da organização no Espírito Santo, Tele Roberto Salinos, foi preso em Taparica, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira. Dos 13 detidos, apenas um estava irregular no Brasil. A Polícia Federal deu um prazo para ele, deu um prazo para ele de 60 dias para ele se regularizar. Caso não seja regularizado, aí é deportado. E a seguir, o TN1 mostra a insegurança no centro de Vitória. Bandido entra em qualquer lugar para roubar. Um deles entrou num espaço minúsculo e levou uma TV. Nós voltamos rapidinho, sai daí não. Pessoal, olha só que situação. Tá vendo esse buraco aqui, né? Esse buraco aqui nesse portãozinho? Um bandido passou por aqui para cometer um assalto, não é isso, Bruna? É isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que dá para passar por aqui carregando um aparelho de televisão? Pois é, mas o bandido conseguiu. Olha só. E logo que ele foge, as ruas estreitas e tranquilas do centro de Vitória constantemente são usadas pelos criminosos para arrombar, furtar e, é claro, provocar prejuízos e medo para quem vive e trabalha por aqui. Se liga no que as câmeras instaladas no centro da capital flagraram no dia do aniversário de Vitória. Primeira imagem, o homem come tranquilamente na rua Duque de Caxias. Em seguida, o mesmo homem arromba uma edificação e, por ela, invade uma loja de manutenção de óculos. Entre os itens levados e armazenados na mochila vermelha, teve um que não coube na bolsa. Uma televisão, que o criminoso levou com ele sem nenhum tipo de constrangimento. E é difícil de acreditar, mas este homem que vocês acabaram de ver furtando uma televisão, ele foge pelo buraco do portão, por esse buraco aqui, ó. E logo que ele foge, ele vai até um ponto de ônibus próximo daqui para tentar vender o produto do furto. Outra câmera mostra o mesmo criminoso negociando de boaça os materiais furtados no centro. Todo mundo
mundo viu, minha esposa viu da janela ele entrando, saindo, né? Só não vimos sair com a televisão, né? Senão aí a gente teria tomado uma providência. O proprietário passando aqui, que ele estava descarregando mercadoria na loja dele, enquanto ele estava numa loja, o ladrão estava entrando pela outra, ele passou aqui e viu o rapaz lá dentro. O rapaz disse, eu vim dormir aqui porque eu tenho medo de dormir na rua e tal, e ajudou ele a sair daí de dentro, sem saber que tinha sido roubado. Quem vive e trabalha por aqui coloca o abandono do centro como influenciador direto da violência. Eu já vi muito assalto, você já mostrou muitas vezes cenas que é o camarada que está dormindo na frente da loja que arromba a loja. Então nós temos que dar um jeito de acabar com isso. Meu Deus, quando a gente vai parar de falar de roubo no centro de Vitória? É verdade, impressionante como que esse rapaz conseguiu passar com uma televisão por aquele espaço pequeno, né? Pois é. A Polícia Militar afirma que faz patrulhamento ostensivo, cerco tático e abordagens na região. E reforça que é importante que a população ligue para o 190, já que só pode deter pessoas em flagrante. George, vamos para o nosso giro de câmeras, vamos saber como é que está o tempo lá fora e o trânsito também. Vamos direto lá para a praia de Camburi, em Vitória, onde a gente começa o nosso giro de câmeras e tem alerta de vento forte, segundo a Marinha do Brasil, viu? A ventania pode atingir até 75 km por hora na faixa litorânea da capital. Nossa, bastante vento, hein? Seguimos para a Avenida Beira Mar, que tem trânsito tranquilo nesse início de tarde. A sexta-feira segue com sol ao longo do dia. Bom sol de sexta-feira. Para onde que a gente vai agora? Na Reta da Penha, que tem um fluxo de veículos normal. O trânsito está um pouquinho acumulado ali, o sinal acabou de abrir, agora vai fluir tranquilamente. Na Grande Vitória não vai chover nesse fim de semana, viu? Na capital, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Na região sul, sol e calor e também não deve chover. Nas áreas altas, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Já no norte capixaba, sol, calor, sem chuva. Temperatura mínima de 18 e máxima de 32 graus. É sexta-feira ensolarada, fim de semana bom para curtir uma praia, com o distanciamento social, claro. Exatamente. E você tá de folga, né? Eu tô de folga, e você? Eu também tô de folga. Então bate aqui de longe, ó. Tamo junto. Tamo junto, curtindo a folga, e o jornal tá terminando. Obrigada pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. Obrigado por assistir ao jornal, pessoal. Muito obrigado. Mas amanhã tem TN, né? Amanhã tem TN com Isabela Vidal. Isso aí, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira para vocês. Até segunda. Beijo, se cuida.